Vamos lá, galera. Continuação da nossa aula sobre saúde do homem. Na aula anterior, você veio de lá, né? Aliás, você primeiro assistiu a aula do eixo temático saúde e bem-estar. Depois você foi aí para a aula dos pilares estrutura e teoria sobre os entraves para a garantia da saúde masculina no Brasil. E agora você vai para a aula do pilar prática. Por quê? Na aula anterior você aprendeu todas as estratégias. A gente fez aqui uma curadoria de tudo que é relevante, versátil e produtivo para você colocar num texto sobre a saúde masculina. E agora a gente vai pegar esses ingredientes, vamos colocar aqui, vamos botar tudo numa forminha, jogar no forninho, fazer uma redação linda, tá bom? Então, se é homem, se é mulher, fica aqui. Já comenta aqui, já deixa essas 5 estrelinhas aí. E vamos criar parágrafos. Lembrando, eu não vou criar todos os parágrafos do seu texto, para você não dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Fazer isso é igual fazer exame de fezes com o cocô dos outros, você vai ter um resultado, mas não é o real. Tá bom? E procure adaptar. Você pode modelar, você pode entender a sequência, transcrever, mas procura não fazer ipsis literis, tá bom? Ao pé da letra. Eu falo latim também, menino. Vamos lá, macroestrutura da dissertação argumentativa do Enem. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Se você não tiver essas 3 partes aí, inclusive o desenvolvimento você vai dividir em 2, né? Desenvolvimento 1 e 2. Se você não trouxer isso, vai dar ruim na C2. Que você não vai atender o tipo textual. Mas que você já sabe. Porque você já foi lá para as aulas do módulo estrutura 1, do módulo estrutura 2, você já entendeu tudo, né? Essa cara nem treme, né? Vai lá assistir. O que uma introdução deve ter? Gente, isso aqui sempre é fundamental a gente relembrar, bater nessa tecla aqui, ó. Um repertório contextualizador, legitimado e ancorado ao núcleo temático. O que é isso, Lele? A introdução tem que trazer, inclusive o repertório da introdução, eu diria, eu afirmo que ele é o mais importante, porque é o que causa já a primeira impressão. Se você está falando sobre saúde masculina, esse é o núcleo temático, saúde masculina. Que repertório eu posso trazer que converse já imediatamente com saúde? De preferência com saúde masculina. Ah, eu vou usar utopia. Não faz isso. Não, utopia não faz. Mas fala sobre uma sociedade perfeita. Não faz isso. Isso aí vai dar repertório forçado, mano. Acredita? Ai, a pedra de Drummond, porque essa pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Essa pedra pode ser associada aos entraves para a saúde masculina. Não pode, não. Só se essa pedra estiver no rim de um homem. Na vesícula de um homem. Ou no meio da tua testa. Para de usar esse negócio. Uma conexão direta com o tema mediante retomada das palavras-chave. Como assim, Lelê? Você tem que mencionar saúde do homem, saúde, entraves, desafios. Você tem que retomar isso ao longo do seu texto, do início ao fim, para que o corretor saiba que você está falando sobre entraves para a garantia da saúde masculina no Brasil. Tem que ter também a apresentação do problema central com uma tese clara. Pode ser uma tese de contraste ou uma tese de convergência. Se você traz, por exemplo, Constituição Federal. A Constituição Federal garante direito de acesso à saúde de qualidade, de forma igualitária, tal, inclusive para os homens. Esse aqui é o seu repertório, beleza. No entanto, isso não acontece no Brasil, porque milhares de homens não acessam o sistema de saúde. Quando você fala no entanto, entretanto, todavia, você está trazendo uma tese de contraste, porque o repertório diz uma coisa, só que no Brasil acontece outra. Agora, se você traz, por exemplo, um filme. No filme tal, muitos homens se descuidam da saúde, tal. Ponto. Semelhantemente, fora da ficção, na realidade brasileira, olha aí, semelhantemente, convergência. Tá bom? Ambas são válidas. Eu gosto mais da de contraste. Por quê? Porque para mim dá menos trabalho. Adoro. E dá para culpar logo. Constituição garante isso, só que isso não acontece no Brasil. Tem que trazer as causas do problema, ou seja, os argumentos. Quais são os entraves que impedem a garantia da saúde masculina no Brasil? A gente viu na aula anterior os argumentos. Masculinidade hegemônica, as barreiras de acesso na atenção primária. E uma tese crítica final que defende a mudança da situação, ou seja, uma antecipação interventiva. Essa última parte aqui, ela é opcional em temas que não tenham aquela palavra orientadora como caminhos, meios, medidas. Então, você pode colocar ou não. Eu acho que isso dá uma completude para o seu parágrafo, independentemente de se o tema traz ou não a palavra caminhos. Tá certo? Então, é interessante que você fala, ó, a partir disso, desse modo, são necessárias ações que revertam essa problemática e garantam tal coisa. Beleza? Vamos, então, para um exemplo de introdução.
Olha só, quem eu trouxe? Constituição, nossa. O que nós temos aqui? Vamos lá. Vamos começar. A Constituição Federal assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida de forma universal e igualitária. Mas, Lelê, não falou de homem. Não falou diretamente, mas olha isso aqui, ó. A saúde como direito de todos, certo? Devendo ser garantida de forma universal e igualitária. Aqui, quando você fala assim, ó, tem que ser universal e igualitária. Isso aqui já conversa com a questão do homem. Então, homens e mulheres devem acessar esse direito de forma universal e igualitária. Então, aqui você já deixa um gancho para a gente falar o no entanto, o contudo. Porque essa igualdade não está rolando não, bebê. Então, vamos lá. Contudo, ou seja, tem uma tese de contraste. Vou colocar aqui para você ver, ó. Tese de contraste. Por quê? Porque eu tenho o contudo. Eu ia colocar contudo aqui. Tese de contraste. Contudo, no que se refere à saúde masculina, opa, falei homem, ó. Essa prerrogativa legal, isso aqui é fundamental para você não receber, dar de cara com aquele repertório forçado, tá? Porque quando você fala aqui, ó, essa prerrogativa legal, que prerrogativa legal? O que diz a Constituição Federal, você retomou o seu repertório. Isso é muito, muito, muito importante. Significa que você não abandonou o seu repertório. Essa prerrogativa legal não se efetiva plenamente na realidade brasileira. Ok? Essa realidade, ó, é marcada por altos índices de adoecimento e mortalidade evitáveis entre os homens. Ah, entendi. Então a Constituição garante, né? Igualdade, universalidade no acesso à saúde. Só que isso não está acontecendo. Essa prerrogativa legal não está sendo efetivada na realidade. Por quê? Porque há altos índices, cadê? De adoecimento e mortalidade evitáveis entre os homens. Então, a saúde masculina é comprometida. Não é garantida efetivamente. Tal cenário, ó, mais uma vez, isso aqui eu estou conectando com o que eu disse anteriormente. Tal cenário é explicado, sobretudo, principalmente, agora vem os meus argumentos, pela masculinidade hegemônica, que desestimula práticas de autocuidado, e pelas barreiras de acesso na atenção primária, como a inadequação dos serviços às rotinas masculinas. Eu vou colocar entre parênteses isso aqui, ó. Isso aqui até aqui. E isso aqui até aqui são opcionais. Você pode colocar só assim, ó. Tal cenário é explicado, sobretudo, pela masculinidade hegemônica e pelas barreiras de acesso na atenção primária. Isso aqui já tá bom. Beleza? Então, se você tem uma letrinha um pouquinho maior, que é por exemplo, é o meu caso, que é espaçosa, eu sugiro que você exclua essa partezinha aí que está entre parênteses. Vou colocar até aqui meio destacado, ó. Cadê? Que desestimula, tal, e como inadequação do serviço aqui, porque você já vai falar sobre isso lá no seu D1, no seu D2, então isso é dispensável. Aí agora eu vou trazer a minha tese final crítica, que é uma antecipação interventiva. O que eu digo aqui? Dessa forma, tais entraves demandam ações imediatas para sua reversão. Essa estrutura paragrafal aqui é muito interessante, que, por exemplo, se fosse caminhos para garantir a saúde masculina, você já teria isso aqui, ó. Se fossem caminhos, ações, porque é um sinônimo, tá legal? Por isso que eu falo, ó, independentemente se na frase temática tem caminhos ou não, é interessante, porque você já força aí a sua mente a criar um parágrafo que se adapte a todas as possibilidades de linha argumentativa, tá certo? Nesse caso aqui, já daria bom. Então, o que a gente fez aqui? Trouxemos o argumento 1, trouxemos o argumento 2, trouxemos uma tese de contraste, um repertório contextualizador que tem clara conectividade, clara ancoragem com o núcleo temático. Retomamos aqui as palavras-chave, ó, saúde masculina, homens, tá certo? E pronto, fizemos tudo que uma correção, uma introdução correção e introdução perfeita. Tudo que uma introdução perfeita deve ter. Tá certo? Então vamos falar aqui, eu trouxe para vocês 2 parágrafos de desenvolvimento, mas não trouxe a conclusão. No D1 vamos falar sobre masculinidade hegemônica. Olha só, o que o desenvolvimento deve ter?
Você que fica perdendo tempo, olha só. Você precisa ser só isso aqui, ó. Rap, ref, rec, rap. O que tem que ter no rap, Lele? Primeira frase. Retomada do argumento e do problema. No ref, o repertório fundamentador ancorado ao tema e ao argumento. Ou seja, o repertório que você escolheu, ele tem que ter relação com o tema, saúde masculina, e ele tem que ter a ver também com o argumento que você escolheu. Ah, é masculinidade hegemônica, é barreira de acesso na atenção primária. Bom, o REC, que é o repertório concreto, pode ser um dado, um exemplo real, um senso comum. Tipo, a gente sabe que os homens se cuidam menos que as mulheres. A gente sabe que o Brasil, por exemplo, olha só um exemplo de repertório concreto. Vou colocar aqui, ó. O Brasil foi forjado sob uma cultura machista. Ponto. Isso aqui é uma afirmação do senso comum. A gente sabe que o Brasil foi forjado sob uma cultura machista. Certo? Então isso aqui é um excelente REC. E temos também, para finalizar, o RAP, retomada do argumento e do problema, igual que você fez ali na primeira frase. Vamos ver como é que fica o nosso D1. Escolhi aqui o argumento masculinidade hegemônica ou machismo, tanto faz. E vamos para o RAP agora. O RAP diz o seguinte: nesse contexto, como a gente está falando do D1, é interessante que você traga nesse contexto, nessa perspectiva, a partir disso. Não coloque primeiramente, em primeira análise, em primeira instância, a priori, não coloca isso, porque isso não é contabilizado na C4, como operador argumentativo interparagrafal válido, tá bom? Então começa com nesse contexto. A masculinidade hegemônica, olha aqui o meu argumento, configura um entrave, tá lá na frase tema, cultural relevante à garantia da saúde masculina. Então, olha só, é um entrave cultural relevante, é um problema. E a masculinidade hegemônica é o meu argumento. Então eu tenho o RAP, retomada do argumento e do problema. Lembrando que isso aqui é a primeira frase do seu parágrafo, é chamada de tópico frasal. Ela resume, né? Essa primeira parte que ela resume tudo que vai ter no seu parágrafo. Ou seja, eu vou falar sobre como a masculinidade hegemônica é um desafio para a garantia da saúde masculina no Brasil. E aí agora vamos para o REF, que é o repertório fundamentador. Como o meu argumento é masculinidade hegemônica, eu escolhi a Raewyn Raewyn, né? Que ela fala sobre masculinidade hegemônica. Olha aí, nesse viés, a socióloga Raewyn Connell define esse modelo de virilidade. O que é modelo de virilidade? Masculinidade hegemônica. Certo? Então, estou retomando, ó, meu argumento. Como um padrão social que valoriza força e invulnerabilidade. Ou seja, o homem não pode ser vulnerável. E isso faz o quê? Isso acaba desestimulando comportamentos associados ao cuidado e à prevenção. Você pode falar também estimulando comportamentos autodestrutivos. Autodestrutivos, pronto. Mas acho que aqui fica mais legal. Então, olha como isso se conecta com o tema e com o argumento. Saúde do homem. E aí, machismo, masculinidade hegemônica. Aí ela tá falando sobre esse modelo de virilidade. Que diz o quê? Que constrói o quê na mente das pessoas, de toda a sociedade? O homem não pode ser vulnerável. O homem tem que ser forte. Tem que pegar todas. Certo? Agora vamos para o nosso REC. Como que isso se manifesta aqui no Brasil? Como que eu dou concretude a isso que a Raewyn Connell fala? O REC eu escolhi o dado do INCA, né, Instituto Nacional do Câncer. Essa lógica, lembrando, isso aqui é muito importante, por quê? Porque você está falando do que a Raewyn falou, é a retomada do repertório, tá certo? Essa lógica contribui para diagnósticos tardios. Olha, então esse lance aí da invulnerabilidade, tem que ser forte, isso contribui para os diagnósticos tardios de homens. Tem a ver com saúde. Como evidencia o fato de que, segundo o INCA, o câncer de próstata é o segundo tipo mais comum entre homens no país. Enfermidade associada à baixa prevenção. Então, olha como tudo se conecta. Isso aqui, ó, o câncer de próstata, ele está muito associado aqui ao... Cadê? Diagnóstico tardio. Ou seja, diagnóstico tardio é o quê? Falta de prevenção. O que contribui para isso? A masculinidade hegemônica, que valoriza o quê? Força e vulnerabilidade. E isso prejudica o quê? O acesso do homem à saúde. Pronto.
Agora vamos finalizar com o RAP de novo. Assim, ao naturalizar o descuido com o próprio corpo, o legado do machismo compromete a saúde masculina e amplia riscos evitáveis. Legado do machismo, isso aqui é o que? O meu argumento, tá certo? Que ele naturaliza o descuido, ou seja, ele impede que o homem se cuide, compromete a saúde masculina, tô falando sempre de homem, e amplia riscos evitáveis, ou seja, a baixa prevenção. Fechou. Tá aqui ele completinho para você. Temos também o D2, que fala sobre as barreiras de acesso na atenção primária, lembra que a gente falou na aula anterior? E aí a gente tem, além disso, como eu tô falando do D2, além disso, as barreiras de acesso na atenção primária constituem um entrave estrutural. Em vez de entrave, coloca desafio, que eu já falei entrave, né? Desafio, obstáculo. Estrutural à efetivação da saúde masculina no Brasil. O que eu tenho aqui, efetivação da saúde masculina, garantia da saúde masculina. Aqui eu tenho o quê? Barreiras de acesso na atenção primária. Eu tenho aqui a retomada do meu argumento. Ok? E aí, quem eu vou usar como ref? Milton Santos. Eu estou falando sobre as barreiras de acesso. Nessa lógica, lembra que você precisa adaptar os parágrafos aí, Eu já falei lógica no parágrafo anterior. Cuidado para não entrar em repetição. Nessa lógica, o geógrafo Milton Santos, ao discutir o conceito de cidadanias mutiladas, aponta que o acesso aos direitos ocorre de forma desigual, especialmente quando o Estado não se organiza para atender diferentes grupos sociais, a exemplo dos trabalhadores. Opa, olha aqui, Então eu tenho, nessa lógica, que está retomando o que eu falei anteriormente, Milton Santos fala sobre cidadanias mutiladas. Opa, tem barreira de acesso. Então, se tem barreira de acesso, alguém não está acessando. Então, a cidadania não está sendo efetivada. A cidadania está sendo mutilada. Aponta que o acesso aos direitos ocorre de forma desigual. E isso tem a ver com barreiras. Especialmente quando o Estado não se organiza para atender diferentes grupos sociais. Aí eu dei um exemplo, a exemplo dos trabalhadores, que conversa já com homens, tá certo? Continuando. Essa realidade, que eu falei anteriormente, se manifesta no sistema de saúde do país, visto que, segundo o IBGE, cerca de 70% dos homens brasileiros nunca buscaram serviço de atenção primária, em grande parte devido à incompatibilidade entre os horários das UBS e a jornada de trabalho. Então, isso aqui, entre os horários, certo? Isso aqui é o que comprova isso aqui, barreira de acesso. Como é que o cara vai acessar saúde se não tem horário? Se quando ele chega, ele dá com a cara na porta, certo? E agora vamos finalizar com o nosso RAP. Dessa forma, a organização excludente dos serviços públicos limita o acesso masculino à prevenção e aprofunda a desigualdade no cuidado em saúde. Isso aqui, cadê? Organização excludente dos serviços públicos. São as barreiras de acesso. Cadê aqui? Cadê que mais? Em grande parte, tal. Cadê, meu Deus? Não se organiza para atender. O Estado não se organiza para atender. O Estado não se organiza, tem a ver também com barreira de acesso. Tudo se conecta. Tá bom? Temos mais o quê? A conclusão agora é contigo, tá bom? Como a gente falou sobre masculinidade hegemônica, machismo, que tem um viés cultural. E as barreiras de acesso na atenção primária, o governo ele tem que atuar de que forma? Ele tem que atuar na educação, no letramento, na questão cultural, e tem que atuar também estruturalmente. De que forma? Ampliando os horários das UBS, né, capacitando pessoas, mas principalmente como a gente problematizou a questão dos horários, aí a gente coloca isso, beleza? Então, não dá Ctrl+C, Ctrl+V não, viu? Que os corretores têm acesso a esse material. E quando estiver pronto para desistir, você estará mais perto dos seus objetivos do que pensa. Então, respira, fecha a cara, cai para dentro, porque vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Ok? Avalie essa aula aí, comenta o que você achou, contribua para que mais pessoas possam aprender também contigo. E tamo junto, meu povo. Um cheiro, meu cheiro.